Oi pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje para falar com vocês a respeito dos elementos. Os elementos da natureza, né? Fogo, terra, ar e água. E como é que isso se relaciona com a astrologia? Na realidade, os elementos dão base para os signos, sabe? Quando a gente pode associar e a gente pode entender os signos através dos elementos também. É uma contagem, um olhar que a gente tem para o mapa. É uma maneira, são 4 formas distintas da gente olhar para o que as pessoas têm mais, para o que elas têm menos. E isso vai me dando uma tonalidade, é mais um elemento que contribui para a gente entender o mapa. Aliás, uma coisa super bacana é que Jung mesmo, o psicanalista, que foi lá contemporâneo de Freud, ele era um apaixonado por astrologia. Aliás, ele era astrólogo. Aliás, como Fernando Pessoa, o poeta português, né? Ele também era astrólogo. Então tem muita gente no mundo, muitos caras que trouxeram trabalhos lindos para o mundo e que eram astrólogos e a gente não sabe, viu? Mas Jung era um deles. Jung associou esses elementos a 4 temperamentos. Então Jung dizia assim, os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, ele associou o fogo ao temperamento intuitivo, o ar ao temperamento mais racional, a terra ao temperamento sensorial e a água ao temperamento sentimental. E isso dá um outro olhar, né? É uma outra maneira de ver, de olhar para isso, né? Então, o temperamento intuitivo, onde os signos são Áries, Leão e Sagitário, do elemento fogo, então são intuitivos, o temperamento é mais intuitivo. Depois, os signos do elemento ar, que são mais racionais, são mais pensamento, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Eu estou dizendo isso para vocês irem ligando uma coisa a outra. Veja que o que vocês sabem de astrologia já não dá para entender isso. Os signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, que são dos de temperamento sensorial, ele associava aos tipos sensoriais, e o do elemento água, que são os signos Câncer, Escorpião e Peixes, que eram mais sentimentais. E isso é bem bacana, né? Assim, eu acho que isso acaba alimentando um entendimento que a gente pode ter a respeito dos signos. E para que serve isso? Serve para a gente olhar no mapa e perceber se há um equilíbrio ou um desequilíbrio ou uma escassez ou um excesso de um determinado elemento. Às vezes isso pode explicar muita coisa, gente. Às vezes a gente pensa assim, mas é porque aquela pessoa é canceriana, né? Um signo de água devia ser tão doce, né? Mas ela fala como que pode um canceriano falando desse jeito, gente? Às vezes a gente precisa entender que ela tem o elemento ar muito forte no mapa. Então ela fica muito falante, ela fica muito... até mais flexível que os signos de água até podem ter, né? Que é essa flexibilidade mais racional que eu estou dizendo, né? Estou me referindo a isso. Então, quando a gente olha para a contagem dos elementos do mapa, a gente pode dizer o que nós temos mais, o que nós temos menos, o que está em equilíbrio. Eu acho muito difícil que esteja um equilíbrio completo, eu nunca vi ninguém que tivesse isso. Eu acredito que existe de tudo no mundo, então acho que deve existir alguém que tem isso super equilibrado, mas foge ao meu conhecimento. Nunca tive um cliente, na época que eu estudava, nunca conheci ninguém que tivesse isso, sabe, equilibradinho no mapa. Até porque eu acho que uma premissa básica para a gente estar aqui são as questões emocionais, né? Então, ter tudo isso muito equilibrado significaria que essa pessoa está em pleno equilíbrio. Não acho que seja bem o caso de nós que estamos aqui, né? Então, para que serve isso? Para quando a gente fizer essa contagem, a gente perceber, vamos dizer, como esse exemplo que eu dei da água e do ar, né? Uma pessoa que tem o Sol, tem muitos planetas no elemento água, mas tem muito ar no mapa também. Ela fica essa pessoa mais sentimental, mais falante, né? Falante, mais flexível, enfim. Uma pessoa que tenha muito fogo no mapa, que seja muito intuitiva, vai acontecer a mesma coisa, gente. Ela pode, se ela tiver isso exacerbadamente no mapa, no exagero, fica aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que parece que está sempre brigando, e às vezes nem é bem isso, né?
Então, existem outros elementos, os outros elementos, eles acabam complementando aqueles que estão em excesso ou em escassez no mapa. Então, a gente pode dar dica para as pessoas, sabe? A gente pode fazer o de um filho, de um irmão, do pai, do marido da gente. A gente pode fazer essa contagem dos elementos e dizer: tem fogo demais aqui. Ai, tá faltando fogo aqui. Por isso que eu acho ela meio parada, assim. Sabe, esse tipo de análise, não de julgamento, gente, mas de análise, para a gente poder até saber o que a gente faz para essa pessoa se equilibrar. Bom, mas aí já é assunto para uma outra história, né? Que esse vídeo já tá ficando grande. Então eu vejo vocês em breve e a gente vai desenrolar esse assunto aí. Fiquem bem. Beijo.